Realty e Associates. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal B-Win. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, o Jorge Montes. Muito boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores, boa noite, painel. Boa noite também ao Bruno Ferreira. Boa noite a todos. E o Cristiano Libório. Boa noite, Cristiano. Boa noite, pessoal. Nação Valente, vamos. Uma vez mais de nossa casa. No programa de hoje vamos lembrar aquilo que foi as emoções da Liga Portugal B-Win, com os três grandes a cumprirem a sua trajetória. Pelo meio da semana, a jornada 20, o Benfica foi surpreendido em casa pelo Gil Vicente e aumentou a diferença para os dois primeiros classificados. O Sporting levou de vencida a Bessade por 4-1, depois do Futebol Clube do Porto ter vencido o Marítimo por 2-1. Entretanto, no futsal, mais um grande momento para a nossa seleção, que se sagrou bicampeã europeia. Vamos, com muito para analisar neste programa, vamos primeiro à pergunta da semana. Depois da derrota da Taça da Liga, terá Nelson Veríssimo as condições para atingir os objetivos da presente época e preparar a próxima época encarnada? Eu vou começar com o Cristiano Libório. Cristiano, foi uma derrota na Taça da Liga, foi a derrota contra o Gil Vicente, mas hoje em Tondela os ânimos serenaram um bocadinho. Acredita-se que Nelson Veríssimo tem as condições para acabar a época e preparar, quiçá, a próxima? Ou será que o Benfica vai mesmo ter um novo treinador? Ricky, como tu disseste, para serenar a época, não é? E apesar do jogo hoje não ter sido um jogo muito fácil, o resultado pode ditar diferente para quem não viu o jogo, mas já vamos a isso. Em termos dos objetivos da presente época, penso que muitos dos objetivos, como todo o Benfica já viu, já foram perdidos, não é? As duas taças, neste caso, e o campeonato matematicamente ainda é possível, mas talvez teremos que ser um pouco humildes e realistas consoante a isso. Temos ainda a Liga dos Campeões, outro objetivo que temos que ser um pouco realistas consoante a isso. Vamos jogar contra um adversário que já disputou um dos clubes que está aqui presente e que ainda está também na Liga dos Campeões, o Sporting, e que teve os resultados que nós vimos e que tem vindo a fazer uma excelente época, não só na Liga Interna, como na Liga dos Campeões. Os objetivos do Nelson Veríssimo, como nós vemos com as táticas que ele tem tentado implantar com o plantel, com a formação em cada jogo, com a estratégia, ele está muito a experimentar ainda, está ainda a ver as águas, e eu penso que se for para ficar para a próxima época, faz sentido o que ele está a fazer, com as modificações e a tentar coisas novas para ver quem tem e com quem pode contar. Mas penso que o único objetivo viável seria o campeonato, enquanto matematicamente possível, e isso é uma questão que ainda está a sobrevoar o Benfica, porém temos que ser um pouco realistas com isso. Obrigado, Cristiano Libório. Bruno Ferreira, achas que Nelson Veríssimo tem condições para terminar esta época e, quiçá, lançar as bases para a próxima época no Benfica, quando se fala em possíveis nomes para treinar a equipa na próxima época? A minha opinião, eu sempre disse aqui, eu acho que ele não vai ficar até a fim da época, mas isso é só a minha opinião. Há mais um ou dois resultados negativos e vai ser muito complicado segurá-lo, pelo menos. Os sócios não estão muito contentes, os sócios já manifestaram-se bastante nos últimos dias. Hoje ajudou um pouco,
porque o Tondela em casa não é uma equipa muito fácil de bater, mas o Benfica jogou bem. O Tondela, bom, nós vamos analisar isso, mas esta vitória deu um bocado de tempo para o Veríssimo, mas mais um ou dois resultados negativos e vai ser muito difícil de segurar. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes, acreditas que Nelson de Veríssimo tem condições para terminar a época? Lembro que Pizzi pode estar de saída, é isso um indício que fortalece o treinador? Acreditas que Rui Costa vai manter este treinador na próxima época? Uma série de perguntas aí, Ricky, mas eu vou abreviar e vou dizer que isto é uma situação em duas etapas. Basicamente as duas perguntas, se o Veríssimo tem tempo e se vai conseguir os objetivos. Duas etapas. A primeira etapa é, na verdade, vai tentar, com certeza, no futuro imediato, agora já imediatamente, já na próxima jornada, já na próxima fase do jogo da Champions, vai tentar atingir os objetivos, ou seja, passar a Champions e continuar perto do Sporting e do Porto, para, no mínimo, atingir o segundo lugar que dá acesso às Champions para o ano que vem. Se, na verdade, agora neste futuro recente, no futuro imediato, se ele perder, se for eliminado da Champions, e se perder mais pontos para, neste caso, o Sporting, que está em segundo lugar, acredito que o Rui Costa já tenha um plano, já tenha um treinador para começar, na verdade, a próxima época, a preparar a próxima época, que não vai passar, nesse caso, pelo Veríssimo. Obrigado, Jorge Montes. Vamos mudar de assunto antes de irmos à análise da jornada. Como é referir que Portugal sagrou-se ontem bicampeão da Europa de futsal. Os novos conquistadores do desporto português regressaram hoje a Lisboa com mais um troféu na bagagem e foram recebidos no Palácio de Belém pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que destacou a vontade e competência da seleção na revalidação do título europeu. O trajeto para Belém já começa a ser rotineiro. É o terceiro troféu internacional consecutivo em menos de 4 anos, depois do Europeu de 2018 e do Mundial de 2021. É caso para dizer que a seleção de futsal a dar cartas e hoje por hoje talvez a maior referência do futsal. Eu vou começar por um breve comentário, vou começar pelo Jorge Montes. Jorge, esta vitória no futsal é fruto de muito trabalho, também de um investimento na modalidade e estamos todos orgulhosos. Eu depois vou abreviar e gostava que me desse um bocadinho de tempo no final, quando for o mais e o menos da semana, que eu vou refletir um bocadinho, vou explicar um bocadinho sobre a situação do Marcelo e dos políticos nesta altura. Na verdade foi um grande feito da seleção portuguesa, bicampeão europeu, depois de ser campeão do mundo. Isto era impensável há 4 anos, ninguém pensava numa coisa desta pujança. Realçar este treinador que mostra, o Jorge Brás, foi impressionante para mim, a frieza dele, a calma com que transmitiu aos jogadores, especialmente na meia-final e na final, onde Portugal está a perder 2-0, e aquele homem com uma calma incrível, uma frieza impressionante. E isso transmite-se para os jogadores, a liderança, a forma como ele liderou a equipa, nestas duas remontadas, na meia-final e na final, em jogos espetaculares, de muita crença, muita vontade, bom futebol. Realçar também o Ziki, o Ezequiel, que com 21 anos o miúdo já ganhou tudo o que se pode ganhar, a nível de seleções, campeão do mundo, campeão da Europa, pelo nosso Sporting, campeão europeu, Champions League do futsal, campeão de Portugal, Taça de Portugal, Taça da Liga. Portanto, um feito inédito e há 4 anos impensável. Obrigado, Jorge Montes. Cristiano Libório, como é que vistes esta vitória da Seleção das Esquinas, orgulho nacional? Como ouvi, vi o jogo com grande orgulho, com muito nervosismo, porque Portugal não começou bem, ambas a meia-final e a final, mas clubismo já à parte, quando se vê a Seleção Nacional, somos todos portugueses, sejamos de onde formos, de onde viemos, de onde os nossos pais e avós são das antigas províncias portuguesas. Temos uma equipa super eclética, super diferente, com várias características, vários jogadores de alto nível, começando pelo treinador até o nosso guarda-redes.
Vi os jogos com muito nervosismo, como disse, mas são jogos destes e são finais destas que nós adoramos como amantes de futebol. E ao ver Portugal neste patamar, numa modalidade que eu até diria há 10 anos atrás seria mesmo impensável a chegarmos a este ponto, tínhamos referências no futsal no mundo, mas agora temos uma seleção de referência. E um clube de referência, obviamente o Sporting teve um campeonato excelente em termos do futsal e muitos desses jogadores estão nesta equipa. E parabéns a eles, parabéns ao treinador e parabéns ao mostrar a muitos dos jogadores de agora, e eu até falei com os meus miúdos da equipa do futebol, que estes jogos são jogos que eles têm que ver, porque Portugal teve a perder os 2 jogos até quase mesmo ao final e depois conseguiram uma reviravolta excelente. E o jogo só acaba quando o árbitro apita e quando o tempo se esgota. Parabéns a eles, viva Portugal, nação valente. Obrigado, Cristiano Libório. Bruno Ferreira, foi uma jornada, um final de semana emotivo. Parabéns a Portugal. Eu não vi o jogo porque estava na mesma altura do Porto e, claro, eu dou preferência ao Porto. A minha nação é Porto. Mas uma coisa é certa, foi um grande feito, sim senhor, ganhar um europeu, um mundial e agora outro europeu. Não é para muitos, mas agora a expectativa está muito alta, cada vez mais. Agora as gerações que vêm de trás têm que também produzir e esperamos que Portugal consiga continuar a produzir títulos a nível de futebol salão. Obrigado, Bruno. Antes de irmos aos resultados e classificações, eu quero referir que amanhã Abel Ferreira está também no palco do mundo. Ele que a sua equipa, o Palmeiras, vai defrontar o Al Hilal no Mundial de Clubes. E este final de semana também Carlos Queiroz teve um desempenho fenomenal à frente do Egito na final do CAN. Por isso mesmo poderemos dizer que treinadores, futebol português, seja futebol de 11, seja futebol de salão em alta, e quando assim é, todos temos o dever e o direito de ficarmos também orgulhosos. Viva Portugal! Vamos agora aos resultados e classificações da 21ª jornada da Liga Bwin. Marítimo 0, Estoril 0, Paços de Ferreira 1, Portimonense 1, Vitória de Guimarães 2, Braga 1, Boa Vista 2, Vizela 2, Gil Vicente 2, Santa Clara 2, Aroca 0, Futebol Clube do Porto 2, Sporting 2, Famalicão 0, Tondela 1, Benfica 3 e Moreirense 4, Bessade 1. Na classificação, o Futebol Clube do Porto em primeiro com 59 pontos, Sporting em segundo com 43, o Benfica é terceiro com 47. Na quarta posição, o Braga com 38 pontos. Na parte baixa da classificação, Bessade 12 pontos, cada vez mais último, Famalicão 17, Aroca 18, Moreirense 19. De referir o Santa Clara, que há 2 ou 3 jornadas tem vindo a ganhar vários duelos, empatou hoje novamente e já vai com 24 pontos. Vamos à primeira análise, o Aroca 0, Futebol Clube do Porto 2. O Porto venceu ontem em casa do Aroca, nesta 21ª jornada, com 2 golos marcados em apenas, ou praticamente 3 minutos, igualou o recorde do clube de 16 vitórias seguidas. Vitinha e Mbemba apontaram os golos de Dragões, que permitiram a Sérgio Conceição igualar a marca de André Vilas Boas, conseguida na temporada 2010-2011, perante o aflito Aroca, num encontro marcado ainda pela lesão aparatosa de Diogo Costa. Quero também referir que Fábio Vieira teve 2 assistências e foi uma vez mais decisivo neste importante triunfo do Futebol Clube do Porto. Eu vou começar pelo Bruno Ferreira. Bruno, como é que viste esta vitória do Futebol Clube do Porto em Aroca? Está o Futebol Clube do Porto preparado para enfrentar o resto do campeonato sem a sua grande estrela, Luís Dias?
Bom, para começar pela segunda pergunta, tem que ficar preparado, porque se não está preparado para jogar sem o Luís Dias, então está a coisa muito complicada, mas eu acho que as soluções que o Porto tem para substituir o Luís Dias não está lá, mas aparecem outros e isso aqui é uma verdadeira equipa. Eu acho que a defesa está muito sólida, o guarda-redes também. Há muitos portistas que pedem o Marchesino para ser o titular. Neste momento o Diogo Costa tem ganho o lugar e tem feito um bom trabalho. No meio campo, eu gostei muito do Marco Grujic novamente. Eu acho que foi uma boa jogada do Sérgio Conceição deixar o Uribe fora e continuar a dar o lugar ao Grujic, que jogou muito bem. O Vitinha e o Vieira são os motores, os playmakers da equipa. Agora o PP e o Galeno, que entrou depois, e só ouviram a conferência de imprensa do Sérgio Conceição, eu acho que era preciso mais largura no jogo. O Aroca fechou-se muito, não atacou muito. O Aroca estava mais a jogar para o empate e tentar adiar o golo. Quando o Porto conseguiu dar um grande chute na crise do jogo do Vitinha, apareceu logo o segundo. E daí o Aroca foi forçado a abrir. O Aroca não criou grande chance de golo. Eu acho que o Porto está bem, está pragmático. Neste momento está a jogar eficiente. Isto aqui é importante. Quando têm oportunidades de golo, marcam. Houve 2 lances em que não sei o que é que o VAR estava a pensar. No primeiro, bom, eu sei qual é o VAR. O VAR é aquele, o agente Macron, o Hugo Miguel. O padre Hugo Miguel, nos jogos do Porto, sempre tem aquela tendência de não apita, tem os jogos menos conseguidos por um árbitro. E o Hugo Miguel, por 5 centímetros, conseguiu anular um gol, tudo bem. 5 centímetros são 5 centímetros. Mas agora aquele penalti em que a bola é tocada dentro da grande área e nem disse ao árbitro para ver, não ver, nada. Não é nada de novo do Hugo Miguel. E vamos ver se não vamos ter que enfrentar o Hugo Miguel na próxima jornada, porque esse é um grande adversário do Porto. Bruno, eu tenho que te perguntar isto, desculpa interromper. Falaste em pragmatismo. Depois das críticas de Sérgio Conceição ao timing da SAD, achas que está a ser uma resposta pragmática desse treinador e que Sérgio Conceição poderá ter os dias contados, ou seja, estará até ao final da época, por suposto, mas que não será ele a liderar o Porto na próxima época? Não, o Sérgio Conceição, com a situação que tem vivido nos últimos 4 anos do Porto, não se pode apontar muito o dedo contra ele. Ele é pago para arranjar soluções e até agora arranjou soluções com muito pouco dinheiro para investir. No dinheiro que ele investiu, isso é outra conversa. Mas o dinheiro ou os jogadores que ele tem, ele consegue tirar o melhor deles. E isso é um sinal de um bom treinador. E agora, o Sérgio Conceição, se ganhar ou não ganhar o campeonato e a taça e a Liga Europa ou por aí fora, não se pode apontar o dedo ao treinador, porque a maior referência foi tirada no meio da época. E sim, ele tem que arranjar soluções, mas agora comparar um Luís Dias com um PP, ou com um Galeno, ou com qualquer outro jogador, não é igual. E neste momento, os únicos que podem ser culpados no Porto de sair este ano sem títulos
é assado. Obrigado, Bruno. Eu vou passar imediatamente ao Jorge Montes. Jorge, a tua análise a este Aroca Futebol Clube do Porto? A minha análise ao jogo é uma análise sintética e rápida. Foi um jogo muito fraco, que eu quase que adormeci a ver, e é raro adormecer a ver futebol, só quando os jogos são assim enfadonhos. A primeira parte, 0 remates enquadrados à baliza, 0. Nada a assinalar, na primeira parte não houve nada, a não ser as jogadas que o Bruno referenciou, que dou-lhe ao Bruno e ao árbitro a razão, ou seja, o árbitro decidiu da forma que achou e o Bruno não deixa de não ter razão no que diz. Também achei que a mão na bola seria penalti, não sei se é bem dentro da área, parece que é mesmo na linha, mas pronto, é o Porto, não me vou lamentar sobre isso. E não houve nada a assinalar na primeira parte, a não ser, na verdade, o constante, o que acontece quase sempre, mas que tiveram a semana passada a crítica ao Sporting de se levantar, o banco de se levantar, está sempre levantado. Portanto, na primeira parte do Porto, só o que se via era o banco do Porto levantado. O Sérgio Conceição até levou um amarelo pela a recorrente falta de temperamento que já nos habituou. Na segunda parte... Foi um intervalo. Desculpa? Acho que foi no intervalo. Foi, sim. Na segunda parte, um Porto melhor. Entra com um grande gol do Vitinha, que desbloqueou o jogo, estava bloqueado, o jogo estava ali amarrado. Um grande gol, uma grande bomba, um grande tiro de fora, bem marcado, com uma assistência do Fábio Vieira, que é recorrente. Estes dois jogadores estão a fazer as delícias dos adeptos do Porto, e até da minha parte também, gosto de ver bons jogadores, jovens portugueses, gosto de os ver jogar. Logo a seguir, aos 57 minutos, houve os 2-0 por Mpemba, novamente um cruzamento do Fábio Vieira a assistir novamente a essa jogada, um bom cabeceamento, e o Porto com o 2-0 arrumou o jogo, na minha perspectiva, e foi o jogo outra vez, e depois acabou outra vez naquele banho-maria, monótono até ao fim, sem jogadas de impacto, tudo ali muito no meio campo, tudo mastigado. De realçar o regresso do Pep, que é bom para os esportistas, rolar um bocadinho antes do jogo, que à partida será titular na sexta-feira que vem. A estreia do Eustáquio e do Galeno, dos jogadores que o Porto contratou, já os pôs a rodar, é sinal que foram contratados para jogar, o que às vezes nem sempre acontece. O Fábio Vieira e o Vitinha a continuar a resolver, a jogarem muito bem, a ser uma dupla espetacular ao meio campo, um descobrimento do Sérgio Conceição, isto é tudo obras dele, não há nada a dizer em relação à forma como ele está a trazer a equipa às vitórias. Gostaria da parte negativa de realçar a queda aparatosa do Diogo Costa, que se magoou, poderia ter sido grave, bateu de cabeça para baixo, dobrou o pescoço no ângulo que é perigosíssimo, podia ter uma lesão gravíssima, mas felizmente já sei, por informações, falei com a bruxa Caleninha, e ela diz que ele já está fora do hospital. Já está fora do hospital e está em casa, o que é bom sinal. Em relação ao Sérgio Conceição, também de realçar o recorde de vitórias, a igualar o Vilas Boas, como tu disseste, Ricky. Mas só isso, na verdade, explica o porquê dos adeptos do Porto, mas isso é com eles, mas eu tenho que referir. Eu não posso deixar de passar isto em vão, porque isto faz parte do desporto, faz parte do bom senso, da dignidade, da personalidade da pessoa. Só isso explica as vitórias seguidas do Sérgio Conceição, só isso explica o não passar nada com declarações gravíssimas que ele faz. Estas declarações num clube qualquer que esteja, sei lá, nem sei qual é a palavra que eu ia dizer, num clube qualquer, mas as declarações dele a pôr em causa a administração da SAD, a pôr em causa o presidente e a administração publicamente, ali de uma forma agressiva, isto trazia outras consequências muito graves. Mas as vitórias calam tudo e tudo bem. Mas pronto, é o que é. Obrigado, Jorge Montes. Cristiano Libório, a tua análise a este Aroca Futebol Clube do Porto. Ora bem, então, pondo arbitragens um pouco ao lado e políticas também um pouco ao lado e declarações de treinadores, falando do jogo em si, foi um jogo muito moído na primeira parte, onde obviamente o Porto entrou com outra motivação na segunda e com outra forma de jogar.
eu queria dizer que o Sérgio Conceição nota-se como ele tem estado a adaptar a equipa a uma nova mentalidade em termos de atacar, não está a flanquear e a usar muitas alas, perdeu um pouco isso com a saída do Luís Dias e está a apostar nos médios interiores um pouco mais e as jogadas vindo de lá. Obviamente é onde está o Vitinha e o Fábio Vieira, acho que estão a fazer uma dupla espetacular. O Fábio Vieira, penso que em alguns sites foi dado como o homem do jogo, na minha, foi o que foi dado, mas para mim eu gostei mais de ver o Vitinha a jogar, até comentei no nosso chat com o Bruno, penso que o Vitinha tem sido fenomenal na maneira que joga com a bola e até com o pouco tempo que é dado para jogar. Ele termina poucos jogos, nem sei se terminou algum ainda na totalidade, mas ele tem vindo a jogar muito bem. Eu penso que passa ali pelo meio este novo Porto nestes últimos jogos. Foi um gol espetacular do Vitinha, uma assistência, 2 assistências, mas a primeira para o Vitinha não foi mais um passe que, por ele ter marcado, deu em assistência, mas o segundo foi um enorme cruzamento e uma boa finalização. Mas o Porto foi sempre superior, basta ver as estatísticas do jogo, 15 remates para 6 remates. Penso que o Arouca teve um remate enquadrado, enquanto que o Porto teve vários, e o Porto mostrou que está motivado, está a vários pontos à frente dos 2 adversários diretos e não estão a tentar comprometer essa vantagem nem por nada. E penso que não é que o campeonato vai ficar resolvido sexta-feira, na minha opinião, mas pode ditar muito para o futuro o resultado de sexta-feira entre o primeiro e o segundo classificado. Obrigado, Cristiano Libório. Antes de irmos ao jogo do Sporting, Bruno Ferreira, acreditas que o Porto pode segurar Fábio Vieira e Vitinha no final desta época, ou que poderão já estar debaixo da mirada de alguns tubarões europeus? Se continuarem a jogar e produzir o que estão a produzir, vai ser muito difícil. Neste momento eu tenho que agradecer ao Bruno Lage em não exercer opção de compra do Vitinha por 20 milhões em agosto. Eu acho que foi uma boa decisão do Bruno Lage, mais para o Porto do que para o Wolves. O Vitinha, o Vieira está neste momento a produzir uma assistência a cada 63 minutos. Eu acho que é uma média muito alta. Neste momento eu acho que também lidera, se não estou errado, também lidera a Liga em assistências. São 2 jogadores fundamentais no esquema do Porto. Uma coisa que eu não consegui responder à tua pergunta antes foi se o Sérgio Conceição vai bater com a porta no fim da época. Eu acho que não vai ser inevitável, porque ele não tem tido o suporte da SAD. A SAD continua a prometer algumas coisas e depois não cumpre. Via-se com bons olhos o regresso de Vilas Boas? Como presidente, sim. Agora treinar, eu acho que nunca vai acontecer. Mas a ser presidente, ele conhece muita gente no Porto, que tem muito dinheiro, que gostava muito de investir no clube, mas com certas pessoas dentro da SAD, eles não vão investir no dinheiro, no clube, e essas pessoas vão ficar afastadas do clube, e só o clube é que perde. Porque há muito portista com muito dinheiro que gostava de investir no Porto. Mas, infelizmente, há muitos portistas, sócios, que não veem o que o presidente ganhou no passado, não veem o que ele tem feito no presente. E quando eu falo do presente, eu estou a falar de 2013 para cá, e tem sido uma gestão cada vez pior. Obrigado, Bruno Ferreira. Vamos agora passar ao Sporting, que venceu o Famalicão por 2-0, mantendo-se a 6 pontos do líder Futebol Clube do Porto, o seu adversário esta sexta-feira. Pablo Sarabia, aos 6 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e Mateus Reis, aos 63, assinaram os golos dos Leões, num encontro em que António Adam defendeu um penalti cobrado por Simão Banza aos 51 minutos de jogo, 45 mais 6.
Eu vou começar imediatamente com o Jorge Montes. Jorge Montes, o homem do jogo foi António Adam. Slimani e Paulinho jogaram juntos 16 minutos. A tua análise a este encontro? Sim, eu já vou aí a essas perguntas. Queria começar por dar os meus sentimentos à família do sócio número 1 do Sporting, ao Sr. Eduardo Hilário, e à família e ao Sporting, os meus sentimentos, sócio número 1, um ícone do clube que foi descansar. Jogos com o Famalicão jogos sempre difíceis. De dizer, o Ruben Amorim bem sabe que ainda não tinha ganho ao Famalicão para a Liga desde que está no Sporting. Ganhou sim 2-1, mas foi para a Taça da Liga. Mas para a Liga em si não ganhou jogos nenhuns. São jogos difíceis. O Famalicão não representa na classificação a forma como está a jogar. Não tem sido só agora com o Sporting. Os últimos jogos com este treinador já está muito mais compacto, a jogar muito bem. Jogou no olhos dos olhos com o Sporting, sem medo. O Sporting jogou com a equipa base, com o regresso finalmente do nosso grande capitão Coates, que se fez sentir muito bem, com cortes precisos, com uma solidez defensiva tremenda. Voltámos a não sofrer golos. O Sporting jogou no 3-4-3 habitual, também com o habitual pressing e a recuperação à perda de bola intensa, que é as ganas de ganhar que esta equipa nos tem mostrado desde o ano passado. Estes jogadores, este treinador, têm mostrado a vontade com que querem ganhar, a vontade com que jogam minuto a minuto e cada jogada. Aos 6 minutos houve um penalti, bem assinalado sobre o Paulinho, um corte por trás, de lado por trás. O Sarabia bate o penalti sabiamente. Esperou que o guarda-redes caísse para um lado e mandou para o meio, com muita qualidade. O Famalicão dá boa réplica, o Sporting espera dentro do seu meio campo que o Famalicão suba para depois, em progressão, em contra-ataque, fazer as diagonais e subir os laterais, como tem sido hábito do Sporting, muito bem pelo Porro e do lado esquerdo pelo Mateus Reis e pelo Nuno Santos. Depois o Sporting controlou muito bem o jogo, sempre muito à vontade, com 1-0. O Sporting fica à vontade quando está a ganhar e joga muito tranquilo. Houve o penalti contra o Sporting, tenho que aceitar, duvidoso da minha perspectiva, mas tenho que aceitar. O árbitro marcou, o jogador, na verdade, com o impulso da jogada, não sei como é que isso se faz, evitar as quedas, mas pronto, com o impulso da jogada também tropeça na relva e cai para cima do jogador do Famalicão, que já não ia a lado nenhum, que a jogada não ia ser nada. Mas pronto, foi gol, marcou. Gostaria de, como tem sido muito confusa a explicação, e até aqui para alguns colegas aqui da nossa produção, gostaria de explicar o que se passa com esta lei 14 dos penaltis. O penalti, Bairro se referiu, o penalti devia ter sido repetido ou não? É o que eu vou explicar, Ricky, se me deixares. Ótimo, claro que sim, vamos lá. Portanto, o penalti, a lei 14 diz que o penalti, quando há invasão da grande área, o penalti tem que ser repetido, seja de qualquer forma, tem que ser repetido. Entretanto, ao longo dos anos, esta lei já tem bastantes anos, entretanto, ao longo dos anos, tem sido uma constante em todos os penaltis que há, em todos os penaltis, 99,9%, há invasão na área. E então, levaram isto a estudo e os árbitros, o Conselho de Arbitragem, quem de direito, fez aqui uma recomendação aos árbitros, fez aqui um bom senso aos árbitros, uma situação de bom senso, uma situação de pôr alma nesta lei. E então o que eles querem é que só será repetido um penalti quando a área é invadida, que é sempre, só será repetido se houver ligação direta no penalti. Ou seja, o jogador invadiu a área, o guarda-redes defende, mas vai para o jogador, ele marca golo, tem que ser repetido. O guarda-redes, o jogador marca o penalti, a área invadida, o guarda-redes defende, vai para um defesa, a manda para fora, o penalti tem que ser repetido. Agora assim, com a invasão de ambas as equipas, dos jogadores de uma equipa e de outra, eles recomendam, e é o que acontece agora em todos os jogos, recomendam, se não houver ligação direta com o desfecho do penalti, não se repete o penalti. Bruno Ferreira, estás de acordo com este comentário do Jorge Montes? Rico, não, eu já vamos deixa-me só um comentário aqui, eu já volto para ti, Jorge. Eu só quero
portanto, o comentário do Bruno a este comentário que acabaste de fazer. Bruno, estás de acordo com esta análise do Jorge Montes em relação ao penalti não ser repetido? Não, porque, então, espera aí, deixa eu ver se eu entendi corretamente. Então, se o penalti é marcado, o guarda-redes defende e o defesa alivia a bola, tem que repetir o penalti, até isto vamos repetir o penalti até marcar. Ou está para fora, ou uma coisa assim. Então como é que é? É de relembrar, pessoal, é de relembrar que há uns anos atrás foi falado que um penalti iria ser marcado e se o guarda-redes defendesse, não havia recarga. Seria pontapé de baliza. Também foi exposto esse assunto há uns anos atrás. E talvez isso seria uma das melhores ideias. Porque invasão, eu também concordo, há quase sempre. E teria que ir, cada penalti tinha que ir ao VAR. Talvez, se marcasse o penalti, o guarda-redes defendia, bom, jogada acabou, pontapé de baliza. Next play. Foi o que aconteceu. Vamos de volta para o Jorge Montes. Ok, obrigado, Ricky. Mas com a tua pergunta, não percebeste o que eu disse e com a tua pergunta criaste um bocadinho de confusão. É que é assim, isto não é um comentário meu. Atenção, o que eu estou a dizer é uma realidade, é o que os árbitros dizem. Isto, eu não estou a fazer um comentário ou uma análise minha. Jorge, mas nós temos que dar também, as pessoas podem ter outra opinião e foi aquilo que eu tentei fazer. Exatamente, mas isso é opiniões. Mas o que acontece na prática e em relação à arbitragem, certo, cada um tem a sua opinião, Ricky, sem dúvida. Mas o que está a acontecer na prática é que esta lei é uma lei que tem recomendações, chamam eles. E que é assim que está a acontecer, estás a perceber, em jogos todos, em que é penaltis. E depois há outra situação, e o VAR só pode interferir, isto é para esclarecer, isto não é uma opinião minha. Eu posso não estar de acordo, isso aí é uma pergunta que poderia vir a seguir. Jorge, estás de acordo com isso? Mas eu só estou a dizer o que é a realidade. O VAR também só pode interferir nesta situação se o guarda-redes se mexer os dois pés fora da linha de golo. E o Adam ficou lá com um pé, mexeu um, para se lançar para o lado, mas o outro estava na linha de golo. O VAR não pode interferir. E os árbitros só repetem o penalti, vou dizer outra vez, em relação à pergunta que o Bruno ficou em dúvida. Exato, Bruno. Jorge, temos que ir ao Slimani e ao Paulinho para dar... Pronto. O Slimani, então está bem. O Slimani é um jogador querido, uma boa volta para trás, o outro guerreiro para entrar com a equipa. E é mais o quê, então, Ricky? Era exatamente isso. Como é que viste Slimani e Paulinho juntos? Slimani e Paulinho juntos podem jogar juntos. O Slimani mais à frente, mais fixo no ataque. O Paulinho no apoio, com depois um Pote, um Sarabia ou um Edwards a completar o trio de ataque. Podem jogar juntos, sim, senhora. Obrigado. Bruno Ferreira, como é que vistes este Sporting Famalicão? Eu acho que foi um jogo aberto. O Jorge analisou bem o Sporting, trocava a bola atrás, tentar chamar o Famalicão para subir e depois tentar combinar em passos para subir no terreno. E em contra-ataque rápido, em transição rápidas, chegar à área do Famalicão. O Famalicão, eu acho que jogou um bocadinho mais com a ambição de tentar marcar, jogou aberto, não assim tão aberto, mas jogou aberto o suficiente para tentar chegar ao golo do Sporting. Também tem que realçar neste jogo, houve molas nem Alvalade, porque os bancos do Sporting também estavam a saltar e muito. Jorge Monteiro, podes comentar também, ok? Não há problema. Tranquilo, Ricky, se quiseres eu até posso não falar. Continua. Também tem que realçar que o Sérgio Conceição e o Chico Conceição não podem jogar em vários campos durante a jornada, porque houve outra vez confusão nos jogos do Sporting, depois de um penalti marcado, em que houve empurrões, insultos e não sei o que mais. Também parece que não é só nos jogos do Porto que acontece isso. Mas fora de tudo, o Sporting jogou o suficiente. O Famalicão teve chance de discutir o jogo, ou pelo menos o resultado. Não foi eficiente, o Sporting foi eficiente e agora vão jogar com o Porto, que é um jogo
Não sei se é um jogo decisivo, mas é um jogo muito importante para o calendário da Liga. Cristiano Libório, como é que vistes este Sporting Famalicão e o teu comentário às incidências deste jogo? Penso que o Bruno e o Jorge já disseram vários pontos que eu concordo. Diria que foi um bom jogo de futebol. O jogo foi equilibrado, na minha opinião. Até se olharmos às estatísticas, penso que pode-se ver que em termos de posse de bola, remates à baliza, oportunidades criadas, faltas, tudo houve aqui um equilíbrio evidente. Fiquei surpreendido da maneira que o Famalicão entrou a jogar, jogou nos olhos do Sporting, especialmente jogando fora. O Famalicão tem vindo a jogar bem, não tem conseguido muitas vitórias, tem vários empates, muitos empates até. Penso que tem mais empates do que até derrotas e vitórias juntas. E eles mostraram que, apesar de serem um clube que sofreu ou tem vindo a sofrer muito com o projeto Fama, não é, com transferência de jogadores, empréstimos, treinadores, trocas aqui e ali, tem vindo a conseguir jogar um bom futebol, muito esclarecido e bonito de se ver. O Sporting foi mais eficaz, até porque em remates enquadrados teve menos que o Famalicão, mas conseguiu finalizar mais desses remates e o mérito tem que ser dado a isso, não é? Os golos contam, é lá dentro. Uma equipa pode criar mais, mas se não marcar mais, pouco interessa no fim do jogo. Penso que o Adan, ao conseguir parar o penalti, foi evidentemente uma chave do jogo, especialmente ao minuto que foi, quando foi. Uma equipa entra para o intervalo com uma motivação diferente e já sai com outra motivação. Em termos do Slimani e do Paulinho a jogarem juntos, foi o primeiro jogo, na minha opinião não deu para ver muito e temos que esperar para ver o que acontecerá nos jogos daqui adiante. O Slimani tem tido pouca rotatividade também, onde teve a jogar antes, e então vamos ver como ele enquadra na equipa. Nós sabemos que ele teve um bom tempo no Sporting, jogou bem e tem o carinho dos adeptos e de certeza que vai querer fazer com que a sua transferência tenha algum valor e algum impacto neste Sporting deste ano, e penso que sexta-feira será um jogo interessante de se ver. Obrigado, Cristiano Libório. Vamos agora a um breve espaço comercial. Voltamos já com a análise ao Tondela Benfica. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. O Benfica venceu no terreno do Tondela e, mais do que isso, voltou a convencer. Depois de alguns jogos muito aquém das expectativas, o conjunto liderado por Nelson de Veríssimo justificou o favoritismo e regressou aos triunfos. E foi no primeiro tempo que o domínio das águias foi mais consistente, tendo sido premiado com 2 bons golos de Everton e Darwin. Após o intervalo, o Tondela reagiu, mas sem sucesso, e foi o Benfica a fazer o terceiro por Gonçalo Ramos. O Tondela ainda reduziu por Eduardo Quaresma, mas nunca ameaçou a vitória das águias, que foram sempre controlando o encontro. Eu vou começar com o Cristiano Libório. Cristiano, depois da derrota com o Gil Vicente, esta foi a melhor resposta para manter viva a chama de Nelson de Veríssimo, e quero também que faças um comentário ao lançamento de Henrique Araújo. Oi, eu vou ser honesto contigo. Epá, ainda bem que a gente não teve programa depois daquele jogo com o Gil Vicente, porque eu estava furioso, a sério.
Mas, e talvez isso é um dos pontos negativos que eu também vou ter que falar mais tarde, esta inconsistência incrível no plantel em si e nesta forma de jogar que tivemos um jogo contra o Gil Vicente onde houve casos, obviamente o gol anulado ao Benfica no princípio do jogo, ridículo, onde até jogadores marcam com as costas gols, em que também é mal em cima de mal, mas onde o Benfica não conseguiu produzir jogo. E depois temos este jogo contra o Tondela, que não foi um jogo fácil de forma alguma. O Tondela jogou muito bem, até ameaçou ao princípio que o gol que foi bem anulado, que o árbitro deixou correr a jogada, deixou a jogada terminar e depois é que foram ao VAR ver o que tem que ser feito sempre e o que não tem sido feito ao longo desta época. Mas o Benfica conseguiu jogar bem neste esquema de 4-4-2, que muitas vezes torna-se quase um 4-2-3-1, quando fazemos o pressing à frente. Mas penso que o 4-4-2, eu já tenho vindo a falar aqui, que os jogadores que nós temos, e com esta introdução e apresentação do Bernardo, do Araújo, de uma integração mais evidente do Ramos, podemos jogar assim e assim jogaremos melhor. Até me atreveria a dizer que talvez dos únicos jogadores que beneficiou no seu jogo jogado, na sua motivação após a saída do Jorge Jesus, é o Everton, um jogador que ainda não tinha vindo a mostrar muito, na minha opinião, de quem poderia ser, de ser jogador de seleção. Nestes últimos jogos tem vindo a subir de nível e, atrevo-me a dizer, tem feito a diferença nos jogos quase todos. Vejo que o Nelson Veríssimo corrigiu várias coisas no Benfica, desde o esquema tático ao não entrar com um plantel tão alargado e a não dar oportunidades entre espaços, um 4-4-2 mais compacto, com o Darwin a dar luta e o Ramos atrás dele, com o Bernardo também a preencher o espaço mais à frente, daí fazendo o 4-2-3-1 e rematar fora da área. Ter a visão e de tentar a sorte. Eu não quero dizer tentar a sorte, mas acreditar em si próprio. E muitos dos jogadores do Benfica nos jogos, antes que nós vimos, o rematar de longe não estava a acontecer. Cruzamentos à balda para a área, tentar infiltrar a grande área em todas as jogadas pelo corredor central. E desta vez o Benfica está a tomar riscos, está a chutar de longe. E jogadores como o Everton e o Darwin mostraram isso hoje, que assim também se pode marcar golos. Como eu já disse anteriormente, o Veríssimo, penso que ainda está a ver as águas, está a tentar ver com quem pode contar e como pode contar com eles. Posso concordar com a ideia de, se não tivermos alguns resultados mais conseguidos daqui adiante, que talvez a posição dele como treinador principal do Benfica pode estar comprometido também. Mas eu penso que esta mudança de treinador constantemente não é uma coisa boa para nenhum clube. Como todos sabem, eu não fui de acordo e ainda não estou de acordo com o Jorge Jesus ter vindo esta segunda vinda de Jesus. Não gostei disso, mas também não gosto quando treinadores saem a meio da época. Penso que poucas vezes ajuda um plantel. Sim, aconteceu com o Lacho, calhou bem na época em que ele entrou, mas isso geralmente não é o que acontece. O Benfica teve 19 remates, posse de bola mais para o Benfica, conseguiu mais ataques infiltrados e penso que jogámos bem, mas é muito estranho para mim jogarmos hoje assim e ontem assado. Eu já lá vou. Isto não tirando o mérito ao Gil Vicente, que tem feito uma época excelente, como todos nós sabemos e temos vindo a ver, o Gil Vicente está a fazer uma época excelente. Mas o Benfica aqui tem que achar um equilíbrio e temos que começar a jogar com certos jogadores e com um certo plantel sempre, para uma certa continuidade, porque temos Champions, ainda temos alguns objetivos, nem que seja chegar à fase seguinte, que é encolher, não ter tanta
desvantagem com o primeiro e segundo lugar, e obviamente o jogo contra o Gil Vicente já comprometeu muito, e perder em casa nunca é bom. Obrigado, Cristiano Libório. Jorge Montes, como é que viste esse Tondela Benfica? As notícias acerca de Pizzi foram um bom pronúncio para o Benfica hoje em Tondela. O Benfica, depois de 2 derrotas, era importantíssimo, era mais que importantíssimo, tinha mesmo que ganhar. É daquelas situações que tinha que ganhar. Fê-lo bem, mereceu ganhar. Achei o Benfica mais intenso, com muito mais intensidade que o normal. Achei o Benfica a querer mostrar e a querer ganhar o jogo e a mostrar que queria ganhar o jogo. Aos 20 minutos houve um golo bem anulado ao Tondela, o jogador estava na verdade fora de jogo. Aos 23 minutos o Benfica marca o primeiro golo numa jogada de envolvimento em que o Everton já nos está a habituar a marcar sempre o golinho dele e de uma técnica acima da média. Aquele pé esquerdo na verdade é muito bom e é um jogador, como o Cristiano diz, que está a evoluir e está-se a soltar desde que, por coincidência eu penso, que o Jorge Jesus saiu. Logo a seguir, aos 34 minutos, há o Darwin, que manda um ganho da caramelo, como a gente costuma dizer, e faz um excelente golo para o 2-0 do Benfica, e o Benfica controla o jogo depois, mais ou menos bem, até ao final da primeira parte. Entre a segunda parte, o Benfica mata o jogo, aí, na minha perspectiva, com o 3-0, arrebentou com o Tondela, sem mais hipótese de sequer tentar recuperar, e depois com a expulsão do jogador do Tondela, uma má expulsão, uma falta ligeira, o jogador está de costas para o adversário, não tem vontade, não tem intenção nenhuma de lesionar o adversário, nem o lesionou, e está de costas, vem para olhar para a bola, já era o segundo amarelo. É nisto que entra o bom senso, é nisto que os árbitros devem de ter um bocadinho mais de bom senso, mas tem que aceitar. Deu para o Benfica depois meter os jogadores menos utilizados e a qualidade do jogo perdeu-se completamente. Ficou um jogo apático, sem qualidade nenhuma, ainda houve tempo para o Tondela reduzir e eu já estou como o Bruno diz, pronto, o Benfica melhor, que ultimamente tem feito, mas tem que agora, nas próximas jornadas, ser consistente e continuar nesta intensidade em continuação para chegar aos 2 primeiros lugares, para tentar mexer com o Sporting e com o Porto. Em relação a Pizzi, acreditas que as notícias sobre a sua saída para o futebol turco poderão ser positivas para esta equipa do Benfica, que está dividida? Como vês, eu estou a tentar ser rápido. O Pizzi, acho que só que é uma má gestão, pronto, acho que é um alívio para o Benfica. O Pizzi foi um jogador caro. O Pizzi, acho que no total dos investimentos, custou, quando foi o 100% do passe, foi um jogador perto dos 20 milhões de euros, quando se completou os 100%. Mas foi um alívio para o Benfica, eu penso, mas acho que é pouco. Acho que o Benfica está a aliviar-se, tira aqui uma coisa e depois controla outra, e isto precisa, não acredito que fosse só um jogador, não acredito que fosse só o Pizzi, não acredito que seja só o Pizzi que esteja a criar mau ambiente, e precisa de uma limpeza mais forte, e está a ir a conta-gotas, na minha perspectiva, com falta de personalidade do Rui Costa. Obrigado. Bruno Ferreira, como é que viste este Tondela Benfica? E já agora também um comentário à situação de Pizzi, para muitos apontado como o causador, ou um dos causadores das fricções no balneário benfiquista. Bom, em termos do jogo, não há muito mais a dizer. Os meus colegas já praticamente falaram tudo. Uma coisa que eu tenho notado nos últimos jogos do Benfica é que o Everton Cebolinha está, neste momento, a carregar o Benfica. Parece um jogador mais solto, desde que o Jorge Jesus saiu. É um jogador que parece estar a mostrar as qualidades que todos nós esperávamos quando ele foi contratado. E neste momento ele está a carregar com o Benfica ofensivamente. Outro apontamento que eu tenho é o Gonçalo Ramos. Eu acho que é um crime o que o Jorge Jesus estava a fazer ao rapaz. É um ponta de lança de grande qualidade. É um finalizador e não precisa muitas oportunidades para marcar gol. E não precisa muito espaço também. Eu acho que foi muito mal aproveitado nos meses iniciais da temporada.
Eu acho que é um jogador que tem que se ter abaixo do olho. É um jogador que pode apontar vários golos se a defesa não está concentrada. O Tondela é uma equipa que está a lutar para não descer, não é? É uma equipa que tem as suas limitações, não tem a qualidade do Benfica. A saída do Pizzi, eu acho que já faz tempo. Não podemos esquecer que o Chiquinho também já foi transferido para o futebol turco. Não pertenceu ao Benfica esta temporada, foi emprestado ao Sporting Braga, mas já podemos ver, se não pode ser titular num Sporting Braga e quer ser titular ou quer jogar regularmente no Benfica, é impensável. Eu acho que o trabalho, como eu disse há umas semanas atrás, é para avaliar jogadores. É agora, se calhar, apostar em 2 ou 3 jogadores da formação e ver o que podem dar ao Benfica e se vão ficar na próxima temporada. Obrigado, Bruno Ferreira. Antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos nossos comentadores qual o aspecto mais positivo e o mais negativo desta jornada. E eu começo pelo Cristiano Libório. Cristiano, 30 segundos para ti, 30 para o Bruno, 1 minuto para o Jorge, porque ele pediu 30 segundos adicionais, ok? Vamos lá então, Cristiano. Pessoal, o meu top tem que ser Portugal aqui no futsal. Excelente trabalho, campeões da Europa. Estou a usar a camisola da seleção A de futebol 11 também, quando fomos campeões europeus. Fiquei felicíssimo de ver o jogo, foi um espetáculo. E nação valente somos nós, todos portugueses espalhados pelo mundo inteiro. Ponto negativo, e pode parecer um pouco estranho, mas é a vitória do Benfica hoje. Como é que se joga da maneira que se joga hoje, e jogou-se contra o Gil Vicente tão mal. Esta inconsistência, esta constante no Benfica, já que o Jorge Jesus era assim, que o Veríssimo tem vindo a ser assim, jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo não. Temos que meter mão a isto, pessoal, temos que achar o equilíbrio para a chama continuar a arder positivamente. Obrigado, Cristiano. Bruno Ferreira, o topo e o fundo. O meu topo é o Vitinha e o Vieira, claro. São 2 jogadores jovens que estão a apontar, jogadores de muita qualidade e espero que continuem a ser os motores da equipa. O negativo desta semana, que muita gente se calhar não reparou, foi a morte do Rolando, uma bandeira do clube também, um defesa central dos anos 60 e 70, um jogador de seleção, era um jogador, era um capitão do Futebol Clube do Porto, e ontem partiu. Sentimentos à família. Obrigado, Bruno. Jorge Montes. A seleção de futsal no seu melhor, é o melhor da semana, e o pior da semana é as políticas do desporto e o desporto. Em altura de eleições em Portugal, não houve um partido, não houve um líder partidário, não houve um futuro deputado, não houve ninguém, zero, a falar de desporto, de escolar, do desporto do começo, porque estes desportos de pavilhão, como o futsal, e os desportos de especialidades, como a luta grego-romana, como tiro ao arco, essas situações são planeadas, é na escola que começa. E neste momento em Portugal os pavilhões estão todos fechados ao desporto, não há planeamento desportivo e nas idades de começo não está nada feito. Portanto, é um milagre Portugal chegar a esta fase de ser campeão do mundo em jogos de pavilhão, é um milagre completo. E há a hipocrisia dos mesmos políticos, que agora oferecem medalhas e vêm todos a público e aos jornais a congratular a seleção. Só um bocadinho, desculpa lá, eu só preciso do topo do Jorge e depois dou-te 10 segundos. Jorge. Seleção de futsal, foi a seleção. Ok. Ricky, deixa-me dizer uma coisa, sim. Rapidinha. Temos tu 10 segundos. Tens de dar um shout-out à Adelaide Paredes, estudante do Eastside High School, joga no Dana Lions e na equipa de futebol feminino do Liceu, que hoje representou Portugal nos sub-16, foi titular na baliza e é excelente ter alguém da nossa comunidade a chegar a este feito. Não é a primeira, mas é mais uma. Obrigado, Cristiano. Um forte abraço à Adelaide. Lembro que na próxima sexta-feira temos um derby
Porto Sporting, e na quinta teremos aqui o Bruno Ferreira e também o Jorge Montes a comentarem aquilo que será o grande jogo da jornada. Vamos agora à pergunta da próxima semana. Pergunta próxima semana é: o Benfica continua em ebulição e são muitas as notícias em relação ao clube. Pizzi está apontado ao futebol turco. Será que esta saída é benéfica para o balneário encarnado? Já sabe que pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail cantodireto@spttvchannel.com ou então através do Facebook. Caros comentadores, vemo-nos na próxima semana. Obrigado uma vez mais pela vossa presença. Jorge Montes, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores e famílias. Obrigado por nos acompanharem. Bruno Ferreira, muito boa noite. Boa noite a todos, muita saúde e força Porto. E Cristiano Ferreira, Libório, muito boa noite para ti também. Boa noite a todos, e hoje é Nação Valente e Imortal. Força Portugal, abraço a todos os portugueses. Ok, você em casa, muito boa noite. Vemo-nos na próxima semana. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates,